Pessoal, boa tarde, saudações tricolores. Ainda estamos curtindo a vitória de ontem, né? Aquele golaço do nosso Léo Fernandes. Como diziam aí os antigos, aliás, os antigos conhecem isso, a chamada folha seca, pombo sem asa. E foi isso que aconteceu daquela falta ali. Inclusive eu vi o pessoal lá do Cruzeiro pistola com o goleiro. Gente, o que aquela bola fez. Eu vou citar um exemplo aqui, aliás dois, sem querer comparar, tá? Às vezes a gente se baseia em algumas coisas para estar explanando, né, algumas situações que acontecem no jogo. Isso não quer dizer que esteja havendo comparação. O que também não deixa de ser, não como história, jogadores, mas o fato em si. E o fato em si foi aquela cobrança de falta. Quem é mais antigo aí, assim como eu, vai lembrar do Nelinho. Nelinho, do próprio Cruzeiro, da seleção brasileira. E para quem não sabe, teve passagem lá pelas categorias de base do Fluminense. Mas isso aí é outra história. E o próprio Roberto Carlos, né? Aquelas batidas, né? Que a bola sai de um jeito e no meio do caminho ela toma outra trajetória. E foi o que aconteceu ontem. Por isso eu discordo aí dos torcedores lá do Cruzeiro que culparam o goleiro, falando que aquilo ali foi uma falha absurda, que foi um frango. Gente, não foi. Aquilo ali foi uma bola bem batida, né? Que ela fez a curva durante a trajetória, né? Ela foi por um caminho e depois mudou a trajetória e matou o goleiro. E isso daí não é para quem quer, isso daí é para quem sabe. E os dois exemplos que eu citei aí, que eu já vi fazendo esse tipo de cobrança, foram esses dois. Nelinho, Roberto Carlos. E mais uma vez insisto, não estou comparando jogadores, estou comparando a batida. Enfim, 3 pontinhos na conta e vamos embora. Mas o assunto principal desse vídeo aqui é o Marcelo. Eu estou vendo aí um disse-me-disse, eu estou vendo aí altos debates, altas opiniões, Marcelo no meio, ou não Marcelo no meio. O que poderá acontecer se o Marcelo for para o meio campo? O que não poderá acontecer? Está um debate tão grande. Eu tenho visto aí opiniões favoráveis, eu tenho visto opiniões contrárias, todo tipo de opinião. Gente, o assunto não é tão raso assim, né? Marcelo agora é meia ou Marcelo não pode ser meia? Marcelo tem que ficar na lateral ou Marcelo poderá ser transferido para o meio campo? Isso não é tão simples. Temos que pensar da seguinte forma: o futebol, esse futebol do Fernando Diniz, esse futebol do Fluminense, lá no início do seu desenvolvimento, e né, no caminhar desse desenvolvimento, pegou muita gente de surpresa. E isso meio que enlouquecia os adversários, né? Os adversários ficavam loucos. Caramba, que jogo é esse? Como é que eu vou fazer para marcar? Que movimentação é essa? Porém, temos que ter assim a consciência de que os adversários têm técnicos, têm observadores, os próprios jogadores
começaram a se preparar para jogar contra o Fluminense. Começaram a estudar muito o time do Fluminense, como o Fluminense atua, como é que eles conseguiriam parar esse futebol encantador que estava deixando não só o Brasil como o mundo aí encantados. E o que acontece, e o que deve acontecer, e o que precisa ser feito quando os adversários já estão devidamente preparados para encarar o nosso jogo? Variações. E eu tenho certeza que esse é o grande objetivo e a grande sacada do Fernando Diniz. Hoje, pessoal, temos um elenco, diferentemente de há um tempo atrás, que tínhamos aí um grande time, mas tínhamos um elenco limitado, né? Todas as vezes que precisávamos fazer substituições, que saíam fora, né, do time titular, nos deixava de cabelo em pé, porque as peças de reposição não conseguiam manter a mesma qualidade, o mesmo futebol, e isso era assustador. Porém, hoje, atualmente, graças a Deus, e aqui vai um elogio, a gente tem o direito de criticar quando nós vemos erros, mas também temos a liberdade de elogiar quando tem que se elogiar. As contratações feitas pelo Fluminense para poder estar melhorando o elenco, para poder estar tendo a possibilidade dessas variações e reposições, foi muito bem feita. E hoje é o que acontece. Temos um elenco que nos possibilita fazer essas mudanças, não só de peças, mas de posições e de funções, para melhorarmos o futebol do time. E é isso que está acontecendo, para o nosso bem e para o nosso sucesso. Então, não vou me alongar muito nesse vídeo, vou falar exatamente o que eu gostaria de expor aqui. Hoje temos não só um grande time, mas um grande elenco e várias opções para podermos estar mudando tudo durante um jogo e até mesmo a escalação de imediato. Isso daí só engrandece, isso daí só nos dá maiores possibilidades de termos uma possibilidade de sucesso, essa possibilidade muito aumentada, né, de termos sucesso, não só no Campeonato Brasileiro, como na conquista dessa Libertadores, e que assim seja, e que assim Deus permita. É isso aí. Marcelo no meio ou não, variações de posições e jogadores, tudo é possível com esse elenco atualmente. E desculpe aí, a campainha está tocando direto aí, os efeitos sonoros nos meus vídeos são sempre surpreendentes. É isso aí, vamos em frente, o importante é prepararmos o time sempre da melhor forma possível e não sermos tão pragmáticos como éramos anteriormente, quando o elenco era limitado, né? Usar de todas as armas, de todas as forças e de todas as alternativas para o adversário não se sentir tão confortável assim de como jogar contra o Fluminense. É isso aí. Vitória Fluminense, saudações tricolores e até breve.